A paz do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler aqui a palavra de Deus e meditar com você. São Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 35. A gente vai ver aqui alguns pontos aqui, tá bom? Alguns detalhes aqui. E eu tenho certeza que Deus vai preparar a nossa fé para viver algo grande da parte de Deus. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo grande para nós viver, tá bom? E vamos lá, 35, versículo 35, capítulo 4 de São Marcos, no versículo de número 35. O título é Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Eu vou continuar lendo aqui o capítulo 5, eu vou ler o capítulo 5 aqui com vocês também. E a gente vai notar uma coisa, irmão. Como eu já preguei aqui, a gente já trouxe já uma exposição, um comentário bíblico sobre esses versículos, né? Aqui tem muitas lições para nós, porque Jesus mandou os discípulos entrar no barco, Jesus também entrou no barco com eles, deu uma direção, passemos para outra margem. Eu vejo aqui esse passemos, né, ou chegamos, versículo de Números, quer ver? Versículo 35, passemos para outra margem, ou para outra banda. Aqui eu vejo uma palavra de garantia, independente do que vier no meio do caminho, no meio do mar, né, Jesus garantiu, vamos chegar do outro lado. E aí, meus irmãos, veio a tempestade, uma tempestade furiosa, uma tempestade terrível, e estava tão feia a situação que as águas já começou a entrar dentro do barco. Enquanto estava soprando para lá, né, enquanto estava só a tempestade ali, ok, eles estavam remando, os discípulos estavam remando animado, só que o negócio fica complicado quando eles começam a ver que as águas estavam já entrando dentro do barco. É aquela situação, né? Quando a luta está longe, quando a situação está longe, você vai glorificando ali, mas quando o negócio já começa a chegar mais perto, começa a entrar dentro do nosso barco, aí precisa ter muita fé para continuar crendo, para continuar orando, para continuar fazendo campanha, continuar no propósito e continuar adorando o Senhor. Porque afinal, a gente se vê ameaçado por aquela situação que outrora, poucos instantes antes, né, parecia estar tão longe, e agora a luta, a dificuldade chegou tão perto que agora está dentro de casa, está na nossa vida. Então, meus irmãos, é preciso muita fé. E é nesse momento que a fé dos discípulos é provada, a sua fé é provada, e também o seu conhecimento a respeito de Cristo também é colocado ali em prova, né? Porque ali a gente sabe que eles já seguiam Jesus por algum tempo, mas através dessa tempestade, Jesus acalmou a tempestade. Depois que Jesus acalma a tempestade, eles estão perguntando no versículo de número, quer ver o versículo 41, mas que homem é este, que até o vento e o mar, até o mar e o vento, manda, ele obedece. Uai, mas já seguia Jesus e eles estão perguntando que homem é este. Então se faz necessário, meus irmãos, algumas circunstâncias, algumas situações sobrevirem, vir nos acontecer, para nós aprender a exercer a fé, clamar a Deus e conhecer de mais perto o Deus que nós professamos servir. Nos momentos de dificuldade, nos momentos tensos da vida, Deus se manifesta, não é? Nós aprendemos quando nós perseveramos, quando nós não entregamos os pontos ali, não nos entregamos às tempestades, não nos entregamos os ventos, quando nós, meus irmãos, não nos entregamos ao desânimo aí, mas quando a gente aproveitamos este momento difícil e clamamos ao Senhor, colocamos a nossa fé em prática, Deus se revela de forma extraordinária. E no final das contas, a gente acaba vencendo mais uma luta
conhecendo de mais perto o Deus que nós servimos. Dentre tantas outras lições que nós poderíamos adquirir aqui, né, analisar aqui, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Todas as vezes, meus irmãos, veja bem, talvez você se encontre enfrentando também uma tempestade, de repente na área da saúde, financeira, ou na família, na vida espiritual, ministerial, enfim, de repente você se encontra enfrentando aí uma tempestade. Eu quero chamar a sua atenção para esta palavra. Note o que Jesus fez depois do capítulo 4, depois dessa tempestade. Veja onde os discípulos também chegaram com Jesus. E quando a gente começa a olhar para frente, quando a gente começa a olhar além dessa tempestade, a gente começa a entender que toda tempestade, ela tem, meus irmãos, um motivo, né? Ela não vem à toa. As tempestades, meus irmãos, pode ser um prenúncio, pode ser, meus irmãos, um prenúncio, algo que antecipa grandes vitórias, curas, milagres e até mesmo salvação de almas, tá? Então eu quero dizer para você o seguinte, não desanima, não desista aí por causa dessa tempestade. Essa tempestade é apenas, meus irmãos, um prenúncio de que em um lugar de experiência, em lugar de vitória, Deus está para te colocar. Um novo tempo, uma nova fase, uma nova experiência, um novo milagre está para acontecer. De repente, depois dessa tempestade, aí você vai ver até pessoas aí na sua casa se convertendo a Cristo. Alguém sendo liberto, alguém sendo transformado, portas maravilhosas se abrindo. Você está entendendo, irmão? Então, não desista, não desanime, porque depois dessa tempestade, tem algo de Deus para acontecer aí. Você não tem orado para Deus abrir esta porta? Você não tem orado para Deus abençoar e fazer este milagre aí na sua casa? Você não tem orado para Deus libertar alguém, salvar alguém aí dentro da sua casa, entre os seus familiares? Pois bem, essa tempestade pode estar acontecendo por causa disso, tá? Mas se você perseverar, se você continuar de cabeça erguida, confiando no Senhor, pode ter certeza que algo de Deus está para acontecer.